exemplo, eu tinha um professor de educação física, que hoje eu considero sem preparo algum, quando os alunos, por alguma questão, crianças, isso é na segunda série, a gente ia, eu acho que é um pouquinho antes, segunda, terceira, não lembro bem. A gente ia de calça jeans, para a gente compreender que na educação física nós não usamos calça jeans, sandália, sapato, né? Para a gente entender com qual vestimenta ir às aulas, ele punia a gente colocando os alunos, crianças, debaixo do sol quente, agachado. E achava que com isso ele estava passando ensinando. O que ele fazia? Ele tornava a aula mais chata. Eu mesmo sou uma aluna que não participava das aulas de educação física, e que se eu, assim, quando eu tinha oportunidade, eu dava um jeito de não participar. Eu me sentia mais à vontade quando a aula era teórica, que a gente ficava na sala de aula, que ele explicava alguma modalidade. Eu não consigo lembrar, assim, bem certo a série, mas era assim que acontecia. Obrigado, Daniele. Ótima contribuição também. Excelente. Gabriela, está com a mão levantada? Opa! Teve uma aluninha aí que falou agora. É o papel da afetividade, professor, e da cognição na aprendizagem. Eu estava fazendo a matéria agora há pouco e vi, né? E tem o reforço positivo, que recompensa a criança, e o reforço negativo, que tem o intuito de castigar a criança. E ambas vão tocar a criança de certa forma, assim, no emocional. Por que não reforçar o que ela fez positivamente, entendeu? Excelente, Gabriela. Essas nossas discussões, essa ideia e essa necessidade de se contemplar a afetividade, as emoções no processo de ensino-aprendizagem, ela não é de hoje. Nós temos muitos autores que nós já estamos vendo e vamos ver mais alguns que já demonstraram e provaram para nós desta importância. Mas na prática, na realidade, o que nós de fato vemos nas escolas ainda não é bem isso o que acontece. Nós ainda estamos um pouco mais parecidos com a música do Gabriel Pensador que a Andressa citou. A escola ainda é um lugar aversivo, desagradável, ruim. E eu não estou falando todas, é claro. Nós estamos aqui falando de um modo genérico. E eu convido você, professora, para continuar nessa reflexão. A escola, já disse, comentei com vocês em outros momentos, do grego e do latim, a tradução da palavra escola significa um lugar de prazer, um local agradável, um local onde você sinta a vontade de ir, o aprendizado ligado a essa sensação, a esses sentimentos de bem-estar. Mas não foi isso que muitos de nós vivemos, não é isso que muitos dos nossos filhos vivem, né? Mas é essa a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, professores e professoras. Fazer do processo ensino-aprendizagem um processo repleto de afetividade positiva, repleto de significado, repleto de desenvolvimento, repleto de integralidade, de humanidade. E vamos ver nas próximas aulas Piaget novamente de uma forma um pouco mais detalhada. Vamos ver o Wallum, que vai falar desses aspectos afetivos com muito mais profundidade. Vamos conversar sobre Vygotsky, que eu gosto demais, que fala sobre nós ganharmos primeiro as emoções e depois as outras questões no processo de ensino-aprendizagem. E como é importante nós estarmos aqui conversando sobre isso. O fórum teve, assim, alguns posicionamentos, algumas falas lá muito legais, muito bacanas. Todas que participaram estão, assim,
de parabéns, né? Foi muito bacana. Foi muito bom. A Ravane, a Lídia, a Cristiane, a Nádia, a Tauane, Daniele. Eu não vou citar o nome de todas, tá? Claro. Quem não participou também, puxa, não se preocupe, tá? A ideia, o convite, na verdade, é para que todas participem, né? Nesse momento aqui a gente aprende, troca experiência, reforça o que nós discutimos. Quando nós batemos esse papo aqui no início da aula, é um momento também de a gente relembrar o que foi discutido. E a gente vai lembrar daquela pirâmide da aprendizagem, né? Quando a gente fala novamente, ou quando a gente ouve, a gente aumenta aí para quase 100% de assimilação esse conteúdo. Então foi muito bacana, viu? Bom, vamos lá. Ligando esse bate-papo, fazendo essa ponte com o que nós temos hoje, unidade 1, sessão 4. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês novamente. Agradeço a todas que estão aqui. Vamos continuar discutindo, conversando e nos desenvolvendo, nos tornando melhores professoras e professores. É por isso que estamos aqui. Por isso estudamos psicologia da educação e da aprendizagem. Aliás, não que seja esta disciplina que vai nos fazer melhores professores ou professoras. Não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, é a nossa formação, a nossa concepção do que seja um processo de ensino-aprendizagem que fará da nossa prática uma prática mais significativa. Então, é por isso nós estamos aqui, né, para aprender um com o outro. Eu também não tive muitas, aliás, tive algumas experiências ruins, né, no meu período de escola. E como esse professor que colocavam as crianças de calça jeans agachadas no sol, como entendendo que aquilo era um processo de ensino, eu tive, talvez você teve também, e ainda tem alguns aí, né, atuando com crianças, adolescentes, com jovens e com adultos que têm práticas muito parecidas. Nós não estamos aqui para julgá-los, mas para desenvolvermos uma prática que de fato seja uma prática de educação. Que de fato seja uma prática de educação. Essa é a ideia. Hoje vamos falar sobre sociedade, família e escola, ou sociedade, escola e família. É o conteúdo que está lá na unidade 1, seção 4. Eu postei o PDF dos slides que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Os slides que eu trago é só para ficar um pouco mais agradável aqui a discussão, tá bom? Mas você pode me interromper, eu tiro o compartilhamento, a gente bate um papo, volta, e assim a gente vai tocando. E são só apontamentos também do próprio livro didático, que eu sugiro que você faça uma leitura. O livro didático que está lá no AVA, para cada sessão, tem um capítulo, é muito bacana, está muito legal. E tem uma parte também voltada e destinada para o mercado de trabalho, já pensando numa prática profissional efetiva, está muito bacana. A web aula também está muito sensacional. Talvez falte tempo, né? A vida é um pouco corrida, né? A gente tem várias atribuições, vários compromissos, mas, cara, seja 5 minutos, vá lá, dá uma olhadinha pelo celular mesmo, dá uma sapiada, sabe? Passa os olhos para que você vá tendo contato com este conteúdo. Não deixe de ver esse material, tá? Tá muito bom. Os slides que a gente trabalha aqui na aula é um direcionamento da nossa conversa, tá? Mas quando você vai ler o material que está lá, você se aprofunda ainda mais. Eu postei para vocês um total de 500 pontos, que é concernente às nossas discussões aqui no início da aula. Eu acredito que vocês já estejam visualizando esses pontos.
E nós temos ainda mais 1.500 pontos para serem postados. Para complementarem aí uma atividade avaliativa. E eu postei hoje um fórum, só que desta vez no próprio AVA. Lá na disciplina, você entra na disciplina, tem um ícone de fórum. Aí tem uma orientação para que você faça um comentário. Eu coloquei lá como critério, não tem mínimo de linhas, pode ser 2 linhas, 3 linhas, 1 linha, não tem problema. O importante é a sua participação. O importante é você estar em contato com a galera aí, com o pessoal que estão no mesmo objetivo, que estamos estudando para sermos docentes. Então dá uma entradinha lá, dá uma olhada no comentário do pessoal, faz o seu comentário, faz a sua contribuição, tá bom? Para este fórum, eu coloquei lá um total de 750 pontos, tá bom? E sobre o que nós vamos conversar nesse fórum? Sobre o que nós conversarmos na aula hoje. O fórum já está aberto lá no AVA, ele ficará aberto até segunda-feira, 23h50. Tá bom? De hoje até segunda-feira você entra, faz um comentário, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 10 linhas, conforme você quiser. Só para a gente passar aí aumentar através dessas discussões, a assimilação e o nosso aprofundamento do conteúdo, tá bom? E mantermos a nossa interação, que de acordo com Vygotsky, é o momento no qual nós nos desenvolvemos, inclusive os nossos processos psicológicos superiores. É nessa relação, nessa interação, que a nossa zona de desenvolvimento proximal acontece e a gente consegue alcançar o desenvolvimento potencial. Tá bom, gente? Tudo bem? Acessem lá o fórum, deixe a sua contribuição lá. Terça-feira que vem, eu passo a tarde da terça preparando o nosso encontro, como eu fiz hoje. Quando eu termino de preparar o nosso encontro, eu vou verificar quem participou do fórum e lanço esses 750 pontos. Tá bom? Pode ser assim? Pode sim, professor, tudo certo. Legal, obrigado, Gabriela. Obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui alguns slides. Eu vou fechar a minha câmera com a licença de vocês, para evitar algum tipo de oscilação no sinal da internet. Normalmente, professoras, esses slides conseguem visualizar? Sim. Legal. Sim. Esses slides que eu faço são modelos do próprio PowerPoint. Se você é acostumado aí a trabalhar com PowerPoint, você sabe, né, que ele te oferece uma série de modelos lá, de temas. E eu gosto de cada aula procurar um tema diferente lá para preparar. Você sabe que talvez uma aula com uma quantidade muito grande de slides, ela se torne um pouco cansativa, né, professora? Nós precisamos adequar aí a nossa didática, a metodologia dentro da sala de aula para que ela seja um momento agradável, significativo. Então, precisamos aí variar qual vai ser o recurso que nós vamos utilizar. Aqui nas aulas virtuais,
nós ficamos um pouco mais limitados, mas também as possibilidades são muitas. Nós vimos lá no nosso primeiro encontro que quanto mais recursos sensórios você utilizar, ou seja, visão, audição, paladar, tato, olfato, no seu processo de ensino-aprendizagem, você facilita a assimilação, aumenta o poder de retenção, de memorização, faz o aprendizado ser mais significativo, tá bom? Estou fazendo um comentário aqui porque eu estou me dirigindo para professoras e vocês, de alguma forma, se não trabalham, vão trabalhar em algum momento com esse recurso, com esse material, né? Deixa eu tirar aqui, porque alguém está chegando agora. Deixa eu ver quem é. Não, só chamou, mas não tá. Bom, vamos lá. Psicologia da Educação e Aprendizagem, Sociedade, Escola e Família. E aí, Andressa, vamos pensar nesses versos que você trouxe do Gabriel Pensador, da música, o estudo errado, tá bom? Tem muito a ver com a nossa aula também de hoje. O que nós vamos falar sobre sociedade, sobre escola, sobre família. Eu disse no início que escola do português, etimologicamente falando, se você for ver a origem da palavra lá no grego, no latim, ela nos remete a algo prazeroso, recreativo, agradável. Escola, essa instituição, essa casa de ensino teria o significado de algo agradável. E qual é a relação de escola e família? Quando nós falamos desta relação, família-escola, percebam, professoras, que nós estamos falando de dois grandes alicerces no desenvolvimento de uma criança. A família, composta por pessoas importantes, composta por outros significantes na vida desta criança, e a escola, que neste momento também torna-se um alicerce no desenvolvimento desta criança. Os valores, a cultura, a dinâmica de funcionamento, a estrutura da família e da escola vão contribuir para o desenvolvimento ou não dessa criança, desse aluno ou desse filho. E percebam que esse alicerce que chamamos de família e esse alicerce que chamamos de escola vão produzir pessoas, cidadãos, homens e mulheres que vão viver em sociedade. E se nós pensarmos que esses homens e essas mulheres que passaram, estão lá na família, que passaram pela escola e que estão na sociedade de forma ética, responsável, íntegra, com práticas de cidadania, com valores, com princípios, com respeito ao próximo, com amor ao próximo, com empatia. É muito provável que nós tenhamos uma sociedade melhor. Percebem a relação entre família, escola e sociedade? Percebem a importância da nossa atuação como professoras do ensino de crianças, de adolescentes, enfim, de adultos? Uma questão para nós
pensarmos, né? Para que norteie as nossas discussões hoje. A relação entre família e escola é delicada. Logo, fortalecer esse vínculo é bom para quem? Alguém pode tentar me responder? Fortalecer o vínculo entre família e escola. Para o aluno. Acho que para a sociedade em geral, né, Pro? Para a sociedade. Para o aluno, que é o foco principal, que tem na família e na escola esse alicerce de desenvolvimento, e para a sociedade em geral, que vai receber pessoas melhores, né? E aí, senhora professora e professores que estão conosco, percebam a responsabilidade da prática docente. Eu quero te convidar hoje, estou te convidando hoje para que você perceba a relação entre escola, família e sociedade. Para que você perceba que não há como se falar ou se abordar somente uma destas instituições sem nos remetermos a outra. Porém, muitas vezes, o que nós presenciamos, ouvimos, eu já ouvi isso algumas vezes, e talvez você já tenha ouvido isso algumas vezes, é uma transferência de responsabilidade entre escola e família. A escola fala, e a escola é representada por diretor, por coordenador pedagógico, por professores, tá bom? Por secretários. A escola diz assim: puxa, a família não educou esse moleque, essa criança. A família fala: puxa, mas a escola não está dando educação para essa criança. E aí a escola fala: não, mas a educação vem de casa. Aqui na escola eles vão aprender português, matemática, história, geografia. E a família espera da escola: puxa, mas essa escola não está educando nada. O moleque vai para lá, quando volta pior. Já presenciaram essas discussões assim? Alguém já ouviu? Sim. Um colocando para o outro. Já colocando. Parece briga de casal separado, né? De ex-marido com ex-mulher. Fica uma briga de culpa, um culpando o outro, agredindo o outro, falando que o outro não presta. E quem está no meio? A criança. A criança. Fica a escola culpando a família culpando a escola, o professor falando dos pais, os pais falando da professora, e no meio está a criança. Quem perde com isso? A criança. Consequentemente, a sociedade. Consequentemente, você e eu. Por que você e eu? Porque estamos na sociedade. Porque somos vítimas da violência, da criminalidade. E isso é sociedade. Aquele que rouba, aquele que mata, aquele que trafica, talvez tenha passado na mão da escola, de professores. E veja, eu não estou falando que o professor, que a escola é a culpada, tá bom? A nossa discussão não está em culpabilizar. A nossa discussão está aqui em estreitar uma relação que é importante para o desenvolvimento desse pequeno ser, que vai contribuir para a sociedade na qual ele está inserido. E para nós prosseguirmos, eu gostaria que você pensasse um minutinho. Nós estamos aqui em uma aula, em um encontro,
de uma instituição de ensino, de uma escola, chamada de faculdade, mas é uma escola, num curso de formação de professoras, estudando teorias da aprendizagem, estudando uma disciplina que está dentro de uma formação em pedagogia. Mas veja, pense por um minuto, não precise responder. Quem é você na sua família? Nós estamos em 37 pessoas. Se vocês me permitem, tá, citar alguns nomes, com a licença de vocês, quando eu citar não precisa falar nada, tá bom? Mas a Ana Carolina, aqui é uma aluna de pedagogia. Mas e na família dela? Mãe, filha, esposa, namorada, tia, vó. Bruna Cardoso, aqui é uma aluna de pedagogia, futura professora, uma professora em formação. E na família dela? A Cíntia, a F, que a gente só vê o nome, né? O que está por trás do nome de cada uma? O que está por trás, além desse encontro escolar? Percebam, professoras, por favor. Percebam que nós nos reunimos aqui a partir das 19h10. Algumas de nós aqui estão com os filhos aí do lado, fazendo uma bagunça danada, e você está aqui prestando atenção nessa aula. Algumas de nós talvez brigaram, discutiram com o marido, ou estão super bem com o marido, com a esposa. Algumas de nós estamos vivendo conflitos familiares assim gigantescos. E estamos aqui nesse encontro. Algumas de nós estão passando por dificuldades emocionais muito grandes lá no contexto familiar. E por que eu te convido a esta reflexão? Porque existe uma relação entre família, escola e sociedade que não pode ser menosprezada. Que não pode ser esquecida. Aquela criança sentadinha lá no fundo da sala, que não conversa com ninguém, que você nem ouve a voz dela e talvez nem lembre o nome dela. Ela tem uma história por trás, ela tem uma família, ela tem uma cultura, valores, deficiências. Ela talvez lutou muito, guerreou muito para estar ali na sua sala de aula, lá naquele cantinho, sentadinha lá no fundo. Aquela que está aqui na frente, que te ajuda a pagar a lousa, que ajuda você nos materiais, que é super dedicada. Ela também, além de aluna, ela tem uma família, ela tem um contexto, ela tem uma história. Gostaria que você pensasse muito nisso, viu? Na nossa discussão de hoje. E partindo dessa noção de que a família tem uma função social para a criança, função social no sentido de desenvolvimento afetivo, cognitivo, comportamental. Vamos buscar nessa citação aqui do Lando, Cunha e Lima, que a família é uma sociedade natural formada por pessoas em virtude dos laços sanguíneos, civis
e afetivos. Os pais são representantes legais dos filhos menores, os quais ainda se encontram em condição de vulnerabilidade até alcançarem a capacidade plena. Esse é um conceito, uma definição para a família. É uma sociedade natural, formada por pessoas que não necessariamente têm laços sanguíneos, mas esses laços podem ser civis e ou afetivos. E esse grupo, esse sistema chamado de família, ele tem uma função social sobre a vida da criança, sobre a nossa vida. E principalmente durante a infância, esse grupo chamado família, ele tem uma responsabilidade para nos proteger para que a gente alcance esse desenvolvimento, essa capacidade plena. Vulnerabilidade é uma palavra que do latim significa, vem de vulnus, a possibilidade de sermos feridos. A possibilidade de sermos feridos. Uma criança em formação, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos, 13 anos, ela é mais vulnerável, ela tem maiores possibilidades de ser ferida do que um adulto. E a família é o menor núcleo de proteção social dessa criança. Quando a família, que é o menor núcleo de proteção social dessa criança, a leva para a escola é coparticipante dessa responsabilidade de proteção contra essa vulnerabilidade para que essa criança alcance a capacidade plena. E aí, nós poderíamos discutir por muito ou por um longo tempo o papel da família na educação. Como nós vimos há pouco, a escola transfere a responsabilidade para a família, e a família transfere a responsabilidade para a escola. E no meio nós temos a criança. Nós vimos que a família é a responsável, seus representantes legais, para cuidarem, para protegerem essa criança até que ela alcance a capacidade plena. É a família que é responsável por esse acolhimento afetivo, por esses cuidados com relação à saúde, ao bem-estar, ao desenvolvimento da criança como um todo. Chegaremos daqui a pouquinho lá. Mas veja, quando eu falo que o papel da família é este, que a família é responsável pelo acolhimento afetivo, pelos cuidados com relação à saúde, ao bem-estar e ao desenvolvimento da criança como um todo, eu excluí a escola desta responsabilidade? Sim ou não? Não. 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 Percebam essa relação. Percebam esse vínculo. Quando eu afirmo que é papel da família esse acolhimento afetivo, esse cuidado com a saúde, ao bem-estar da criança, eu não excluo, eu não tiro ou não elimino essa responsabilidade da escola, professoras. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, só para ver quem tá chegando, que às vezes eu preciso sair para eu receber quem tá chegando, tá? Até aqui tá tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum comentário? Tudo bem, professor. Professor, eu queria só comentar uma coisa que o senhor está falando bastante, e eu vi muito na matéria do ano passado, né, do semestre passado, que é em relação à matéria de educação e espaços não escolares. E a visão daquela matéria, ela tem muito a ver com a matéria do senhor, né, que é psicologia da educação e aprendizagem. Ela, querendo ou não, uma se encaixa na outra, porque
no final, o resultado é o mesmo, né? Essa disciplina de educação em diversidade, acredito que talvez vocês tenham tido. Se não tiveram ainda, vão ter. Também é uma disciplina que vai discutir muito sobre essas questões. Eu gostaria que vocês pensassem na formação de vocês, sempre, 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 o que é educação? O que é educação? E essa pergunta, professoras, nós ficaríamos aqui, muito tempo falando sobre isso. Será que a escola educa? Será que os nossos professores educam? Será que educação é ensinar lá o conteúdo? Por isso é importante nós fazermos essa ligação entre todas as disciplinas, pensando na sua formação como professora. O que é educação? O que você vai fazer dentro de uma escola? Porque quando nós falamos que a escola transfere a responsabilidade para a família, e a família transfere a responsabilidade para a escola, e todas as vezes que eu falar escola, ela pode ser entendida como uma estrutura física de paredes e portas lá, que nesse momento está lá paradinha no seu lugar físico, mas a escola é a composição de todas as pessoas que compõem essa instituição que chamamos de escola. E o professor e a professora têm um papel de muito destaque no que a gente chama de escola. Para diminuir aquela discussão, aquela transferência de responsabilidades, algumas sugestões nos são dadas para essa relação ser mais saudável, mais próxima. A primeira é que essa relação seja respeitosa. A primeira condição é para que a relação entre escola e família e escola, seja uma relação respeitosa. Quando matriculamos uma criança na escola, estamos também matriculando uma família. Qual família, Marcos? Uma família como a minha do Marcos? No caso aqui do exemplo do professor Marcos? Que papai é homem e é evangélico, mamãe é mulher e é evangélica, com mais 3 irmãozinhos? Ou da família onde papai e mamãe são 2 mulheres e são católicos? Ou papai é homem e mamãe é uma mulher e são espíritas? Ou são umbandistas? Ou são budistas? Ou qualquer uma outra religião? Uma família no qual papai e mamãe são pessoas negras? Uma família na qual papai e mamãe se vestem de vermelho, cabelo roxo? De qual família nós estamos falando? Não importa. Percebem? Essa relação precisa ser respeitosa, de acolhimento, de que essa criancinha que vai chegar lá para nós, cabelo vermelho, roxo, amarelo, enfim, não importa. Ela traz consigo os valores, a cultura, os costumes dessa sua família. E a escola, representada por nós professores, não cabe julgar, estabelecer padrões, estabelecer referências do que é certo com base no que eu acho certo. Mas essa relação respeitosa, nesta relação respeitosa, cabe o amor, o respeito, o acolhimento. Percebem? Faz sentido para vocês? Não? Faz sentido, professoras, essa relação de respeito? Sim, professor. Sim.
Tá Sim. bom. Sim, professor. Isso é para nós pensarmos, hein? Isso é para nós pensarmos. Nós temos um pouco de dificuldade de lidar com o que é diferente. Bom, a segunda qualificação para essa relação entre escola e família e escola, é que seja uma relação justa. Justa em qual sentido? Na comunicação. A comunicação deve ser uma comunicação clara, uma comunicação que valoriza, também que respeita, também que acolhe as diferenças, que acolhe a diversidade. Essa relação entre escola e escola precisa ser solidária. Solidária no sentido de que o foco, o pensamento está voltado para a criança. E que a nossa relação entre escola e escola, sempre deve ser pautada na abertura de um diálogo, na abertura de discussões, de reflexões que possam contribuir para o desenvolvimento daquele pequenino ou daquela pequenina, que são as crianças. Uma relação democrática, também pautada, caracterizada pelo diálogo. As famílias precisam entender o posicionamento da escola, e a escola olhar para a família. E percebam que o papel, eu negritei aqui no nosso slide, o papel do professor nessa relação é fundamental, porque é o professor que tem esse contato, na maior parte das vezes. É o professor que vai mediar essas situações. É o professor, a pessoa mais indicada, mais qualificada, mais competente para conhecer o seu aluno. É o professor, a professora que vai conhecer as características da comunidade onde a sua escola está inserida. É o professor que vai conhecer se aquela comunidade, a molecada vai para a escola com fome ou de barriguinha cheia. É o professor que vai conhecer se aquela criança, quando ela vai para a escola, ela passou perto de uma boca de tráfico, de um local de venda de drogas. E que todos esses aspectos vão influenciar naquele garotinho que está lá sentado, lá na última carteira da sua sala de aula. Lembram da BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, um documento que norteia, e a gente tem falado isso em todos os encontros, eu acredito que em outras disciplinas, com certeza você ouve falar da BNCC também, se familiarizem muito a ela, as práticas de educação no nosso país, foi promulgada em 2017, 2018, e olha o que a BNCC fala sobre essa relação família e escola. Alguém pode ler em vermelho aí para mim o 3.4.1? Comprometer-se com o trabalho da escola junto às famílias, à comunidade e às instâncias de governança da educação. Percebem a relação? Que deve ser pautada num comprometimento, numa ligação, num vínculo entre família, comunidade, escola, instâncias de governança. Percebem o papel da escola, a responsabilidade da escola, do professor, que é o principal ator, o ator talvez de maior destaque dentro da escola? 3.4.2, que está em amarelo. Alguém, por favor? Manter comunicação e interação com as famílias para estabelecer parcerias e colaboração com a escola de modo que favoreça a aprendizagem dos estudantes e o seu pleno desenvolvimento. Ótimo, legal. Vejam, comunicação, interação com as famílias, parcerias, colaboração. Percebem palavras, senhoras professoras,
que a Base Nacional Comum Curricular nos apresenta para que sejam incorporadas, que façam parte do processo de ensino-aprendizagem, que façam parte do que chamamos de educação? 3.4.3, mais alguém, por gentileza? Saber comunicar-se com todos os interlocutores, colegas, pais, famílias e comunidade, utilizando os diferentes recursos, inclusive as tecnologias da informação e comunicação. Saber comunicar-se com todos os interlocutores. Quem são? Nossos colegas professores, secretários de escola, diretores, coordenadores pedagógicos, acadêmicos, representantes de associação de bairro, pais, famílias, utilizando todos os recursos. E aí é só uma provocação a vocês, viu, professoras? Observem as escolas próximas de onde você mora. Observem. Lembrem de alguma. Muitas se parecem mais com um presídio, com muros altos, portões fechados, com cadeado, com grades. E vejam, professoras, é claro que a gente vai encontrar pessoas, né, que vão justificar essa estrutura. E eu não estou dizendo se é certa ou se é errada. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que mais parece uma instituição à par, que se protege da comunidade na qual está inserida. Percebem? (3.4.4). Alguém, por favor, está em azul? Ok. Compartilhar responsabilidades e contribuir para a construção de um clima escolar favorável ao desempenho das atividades docente e discente. Clima escolar favorável, responsabilidade nossa contribuir para que esse clima aconteça, para que esse clima seja possível nas escolas onde nós estivermos atuando. 3.4.5. Mais alguém, por gentileza? Contribuir para o diálogo com outros atores da sociedade e articular parcerias intersetoriais que favoreçam a aprendizagem e o plano de desenvolvimento de todos. Que fantástico isso, né? Contribuir para o diálogo com quem? Com outros atores da sociedade. Quais são esses outros atores da sociedade? Cara, eu citei associações de amigos de bairro, mas pense em ONGs, em igrejas, em clubes, em instituições de recreação que tem no bairro onde essa escola está. Propor, articular parcerias. Para quê? Com qual objetivo, Marcos? Para que essa molecada se desenvolva de forma plena. Para que essa molecada conheça a cultura do nosso país, para que elas conheçam, interajam com outras pessoas, para que elas conheçam valores, para que elas façam troca, para que elas compartilhem dessas experiências, percebem? Atenção, professora. Cabe ao professor, professora, conversar com os alunos a respeito da importância da família e da sociedade. Sabe, gente, muitas vezes a professora ela está tão focada ou tão preocupada com o conteúdo que ela deixa passar batido alguns assuntos que são aqueles chamados de conteúdos transversais, sabe? Que precisam transpassar todo o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, a discriminação, o preconceito, a violência contra a mulher, questões aí de bullying. Puxa, eu tô dando aula de português aqui,
sei lá, de alfabetização, eu ouço alguém falar lá de nariz de coxinha. Opa, pessoal, vamos parar aqui essa aula, vamos conversar sobre isso? Vamos ficar aqui uma roda, vamos sentar todo mundo no chão, sei lá, vamos para o pátio, vamos conversar sobre isso aqui? O que vocês entendem por isso? Propor uma discussão, percebem? E conversar com os alunos sobre a importância da família, desses aprendizados, da sociedade. Eu dei um exemplo aqui do nariz de coxinha porque é um tipo de violência simbólica, né? Parece brincadeira, mas é um tipo de discriminação. Mas nós temos outro, né? Outros, muitos outros. Uma brincadeira do tipo a loira é burra, de que lugar de mulher é no fogão. São brincadeiras muitas vezes que fazem parte ali do cotidiano da escola, que fazem parte das brincadeiras das crianças, porque está ligada a contextos familiares, e o professor ouve e deixa passar batido. Continua com a alfabetização. Continuam ensinando matemática. E esses conceitos chamados de transversais, esses conteúdos, passam. E aí, professoras, quando falamos sobre o que é educação, não precisam me responder, mas só para nós continuarmos pensando, tá bom? Qual a contribuição para a sociedade de uma pessoa que lê, que escreve, que tem nível superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas é preconceituoso, que discrimina, que violenta, que agride mulher, que agride o negro? Eu não estou julgando, tá bom? Não estou apontando, eu estou te convidando para pensar o que é educação. E isso começa onde? Lá na educação infantil. Theodor Adorno, se não me falha a memória, é o Adorno mesmo que fala isso, ele fala que uma educação que não seja uma educação contra a barbárie não é educação. Que a concepção da educação é formar pessoas melhores. O Edgar Morin, que é um outro filósofo fantástico, ele fala de saberes para a educação do futuro. Ele fala que uma educação que não forme pessoas com uma concepção de que nós somos irmãos, convivendo no mesmo planeta, numa mesma casa, e que eu preciso respeitá-lo e você precisa me respeitar, e nós vivemos numa fraternidade empática, de respeito à diversidade, às variedades humanas, uma educação dessa talvez não seja de fato educação. Instituir um momento, um canal de escuta, com pais, com a comunidade escolar, pode contribuir para a solução de muitos problemas pontuais nessa relação de família, escola, de transferência de responsabilidades. Sabe, professora, falar sobre o que seja educação e falar dessa relação entre sociedade, escola e família, nós poderíamos aqui trilhar vários caminhos, né? Nós poderíamos, de forma bem simplória, bem simples, bem... falar que educação é um processo que forma pessoas melhores. Em qual sentido? No sentido do respeito, do amor ao próximo, da convivência em sociedade. Bom, ainda continuando aqui a nossa discussão para esta relação entre sociedade, escola e família, nós vimos que tanto a família quanto a escola precisam olhar para a mesma direção. Qual direção? A criança. Ela é o foco. Ela é o principal interessado e a ela que nós devemos dedicar a nossa atenção. Muitas vezes,
quando eu citei aqui esses conteúdos chamados de transversais, de preconceito, violência e discriminação, a família detecta que algo lá no contexto familiar, aliás, a escola detecta que algo lá no contexto familiar não está bem. A professora percebe, identifica isso no comportamento da criança. Se e somente se ele estiver atento para aquela criança. Se e somente se ela se aproximou daquela criança. Sabemos que a educação de valores deve vir da família, mas nem sempre, professoras, nem sempre isso vai acontecer. Percebem? Então cabe a mim, professor, a você, professora, dentro das nossas escolas, abrirmos um espaço para conversar com as famílias. Puxa, Marcos, isso é simples? Claro que não, isso é um trabalho danado. Isso é complexo, mas está dentro da nossa responsabilidade enquanto educadores. A equipe escolar, não só professores, mas todos que pertencem à escola, precisam proporcionar na escola um clima de orientação familiar, percebem, gente? Porque nem todas as famílias podem ou têm condições de proporcionar aquela educação de valores aos seus filhos. Muitas vezes os pais são desprovidos também de educação emocional, são desprovidos de educação formal. Muitas vezes os pais sofrem também privações sociais, privações econômicas, financeiras. E aí, professora, orientadora, coordenadora acadêmica, não venha me falar que é responsabilidade da família. É a senhora que está estudando, é a senhora que está buscando uma formação para poder trazer essa família para dentro da escola e orientar, abrir um espaço de diálogo, abrir um espaço de discussão, de educação. Esse é o papel da escola vinculada à família. Como eu disse, é fácil, é simples, é tão assim, tão tranquilinho como a gente está falando? Não, dá trabalho. Dá trabalho, né? Mas é o nosso papel. Vamos pensar um pouquinho? Lá no AVA, aquele fórum que eu mencionei, ele sugere ou convida-nos a essa reflexão, né? Sugestões de estratégias de acolhimento para receber as famílias e a comunidade. Pense na escola na qual você estará trabalhando, e aí você pode pensar em várias, viu? Professora, pense aí naquela escola no bairro mais periférico que você possa conhecer, com as maiores dificuldades sociais que você possa conhecer, mas pense também na possibilidade de você estar trabalhando numa escola localizada num contexto social, econômico mais favorecido, talvez numa escola particular. Quais sugestões de estratégias de acolhimento você pode propor para aproximar essas famílias, essa comunidade, esses diversos atores, visando o desenvolvimento pleno dessas crianças? Lá no livro didático, na seção Mercado do Trabalho, puxa, a autora, que agora não me lembro o nome, ela tem umas sugestões lá muito legais. Mas precisamos pensar, tá bom, em estratégias para receber essas famílias que levam as crianças para as escolas, para que a gente abra esse caminho, para que esse vínculo seja fortalecido.
Tudo bem, gente, até aqui? Tudo tranquilo? Acho que eu tô falando demais e Sim, ouvindo Pro. pouco vocês, viu? Eu acho que eu estou falando muito e estou ouvindo vocês pouco, hein? Vocês me interrompam aí, por favor, hein? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação de proteção à criança e ao adolescente. Você deve conhecer, sugiro aí que você depois coloque no Google, coloque lá ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que você vai encontrá-lo na íntegra, para que você faça a leitura. Tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente numa versão mais lúdica para a molecada, muito bacana também de você compartilhar com seus alunos, com seus filhos, para que eles já comecem a conhecer quais são os seus direitos, os seus deveres, para que eles comecem a perceber-se como sujeitos de direito, para que eles comecem a perceber que pertencem a uma sociedade que tem legislação, que tem regras, que tem direitos. Puxa, todos são respeitados? Claro que não. A gente sabe que não. Mas também é papel da educação formar pessoas cientes e conscientes de seus direitos. Pois são essas pessoas que serão os futuros legisladores, que serão os futuros vereadores, prefeitos, não é verdade? São esses nossos alunos que serão os futuros deputados, são esses nossos alunos que serão os futuros presidentes da República. Ou, se nós não queremos ir tão longe, são esses nossos alunos que serão os leitores. A gente falar que a sociedade é injusta e que não observa os direitos é muito superficial, é uma discussão muito pequena, né, para a grandeza da nossa prática. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 4, afirma que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. A lei é maravilhosa. Na prática, isso acontece nem tanto assim, mas cabe a nós, educadores, professoras, trazermos esse assunto para a nossa sala de aula, para uma formação integral dos nossos alunos, das nossas crianças. Sabe, gente? A gente vive em uma sociedade em que critica políticos que roubam milhões. Mas uma boa parcela da sociedade, se receber um troco errado de R$10, coloca no bolso e sai alegre, comemorando, e acha que está tudo certo. E aí a hipocrisia vai nos forçar a falar assim, mas eu só peguei R$10. Ela deu errado, vantagem minha, sorte minha. Percebem, gente? É só uma questão de oportunidade. A menina do caixa que deu R$10 a mais, ela vai ter que colocar do bolso dela. E essas discussões precisam fazer parte da nossa sala de aula, da nossa educação. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhe igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E quantas de nossas crianças
são excluídas da escola por conta de atitudes de professores. E excluídas, sabe como? Quando você olha para uma criança e acha que ela não é capaz porque ela está um pouquinho mais suja, porque talvez ela more numa condição difícil, ruim. E a gente olha e a gente fala, puxa, isso daí não tem jeito, cara. Às vezes você nem fala, mas só o seu olhar já rotula, já estigmatiza. Bom, para a gente continuar pensando, e eu procuro provocá-las mesmo, né? Para que a gente possa prosseguir aqui. Nós temos... Foi colocado 2 aqui nesse slide, nesses apontamentos do livro didático, mas nós podemos aqui ampliar essas concepções, tá bom? Uma escola chamada de tradicional ou tecnicista. A escola tradicional, a gente vai pensar naquela escola que é focada no conteúdo, sabe, que eu falei há pouco? Uma escola que acredita que o importante é despejar todo aquele conteúdo na cabeça dos alunos e os alunos tirarem a nota para aprovação e, opa, tá ok, o papel da escola foi feito. Ou uma escola tecnicista que acredita que é despejar o conteúdo na cabeça da molecada, prepará-los tão somente para o mercado de trabalho como se uma escola fosse um departamento das empresas, que está preparando a molecada para trabalhar nas empresas e tão somente, como se educação fosse só isso. Fazem da escola mais um aparato de um sistema ideológico desigual, pautado na desigualdade social, onde uns ficam mais ricos cada dia e outros ficam mais pobres cada dia. E a escola só passa a ser mais uma instituição que reproduz essa desigualdade social, percebem? Agora, quando nós olhamos para a escola, que podemos chamar de libertadora, que olha para esse aluno, independente de suas origens, independente de sua família, e entende que esse garoto, que essa garotinha precisa ser desenvolvido na sua plenitude, as suas habilidades cognitivas, afetivas, emocionais, físicas, culturais, sociais, que essa garotinha, que esse garotinho, eles vão sair para o mundo, para a sociedade, para contribuir na sociedade na qual eles estão inseridos e contribuir de várias formas. Eu tenho o desenvolvimento pleno de uma pessoa que muito provavelmente estará, isso é o que a gente espera, isenta de discriminação, de preconceito, de violência. Fazendo da nossa sociedade uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais digna, onde pessoas podem viver melhor. Que pensem nessa sociedade em todos os papéis, tá? Eu citei políticos, mas pensem nessa criança que vai ser médica, que vai ser advogada, que vai ser as futuras professoras, que serão os policiais, os delegados, enfim, pensem em todos esses papéis sociais. Sobre o fracasso escolar, prosseguindo, tem esses autores Nunes, Carraner, me perdoem a pronúncia, e o Skillman. Eles têm um livrinho fantástico que está nas referências desse material. 10 na vida, 0 na escola. A Teresia Nunes e os outros 2 autores aqui falam que o fracasso escolar é o fracasso da escola. É claro, né, que nós professores, representantes da escola, nós vamos atribuir o fracasso escolar a tantos outros culpados,
à sociedade, aos políticos, à família. E muitas vezes, muito pior, nós vamos culpar do fracasso escolar a própria criança, que não fez por onde, que não se esforçou, por isso ela não reprovou, por isso ela desistiu, por isso ela foi embora, por isso ela foi excluída da escola. A culpa sua mesmo. Professoras, tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum comentário? Tudo bem. Obrigado pelo feedback, gente. Falem comigo, por favor, tá? Mantenham aí o diálogo aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Não. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Nós temos alguns instrumentos, né? Que vocês já ouviram falar, talvez. Se não ouviram, ouvem agora, não tem problema, claro. Que avaliam a educação. Um deles é o PISA. Eu não vou me arriscar a fazer a pronúncia em inglês. Preciso aprender inglês, mas ainda não. Ainda é um dos objetivos, né? Vamos ficar só com o PISA mesmo, que é um programa internacional de avaliação estudantil. Ele tem a função de avaliar os estudantes na faixa etária de 15 anos, que compreende ali mais ou menos o fim da escolaridade básica. Ele avalia as competências em matemática, em leitura e em ciências. Quando nós olhamos para a educação no Brasil, se compararmos a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil apresenta resultados ainda piores. Olha, a média da OCDE, dos países que compõem essa organização, é 487 no que diz respeito à leitura. A média no Brasil, 413. O Brasil está em 59 no ranking. As competências de matemática dos países, a média dos países que compõem a OCDE é 489. O Brasil, 384. O Brasil está na 72 a colocação do Brasil, 72ª colocação, né? E em ciências também não está bem colocado. Claro, nós temos autores que criticam esses programas de avaliação, tá bom? Mas eu preciso mencioná-los porque faz parte do nosso conteúdo para nós pensarmos e continuarmos pensando aqui essa relação entre escola, sociedade e família. Seja como for, apesar das críticas ao PISA, por exemplo, nós temos uma educação que tem muito o que melhorar no nosso país. Os outros instrumentos de avaliação é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e o Sistema de Avaliação da Educação Básica, no qual apresenta índices também que o Brasil deixa muito a desejar e que demonstram que a educação no nosso país tem muito que melhorar. Agora vejam, professoras, a questão desse nosso encontro hoje não é acharmos culpados. Aqui não é uma fala minha, é um apontamento, uma transcrição do livro, é uma citação do livro. Mais importante do que achar culpados
é agir em direção aos inocentes, que são os alunos. Buscar culpados não nos faz compreender o fracasso escolar. Argumentos apontando, culpando que essas crianças que não alcançam esses resultados satisfatórios, que desistem da escola, que aumentam as taxas de evasão escolar, elas são culpadas porque estão em uma família carente, ou porque a nossa sociedade é corrompida, que os políticos são corrompidos, corruptos, que o culpado são os políticos que não investem na educação, que a escola é desestruturada, que nossos professores são despreparados. São discussões, senhoras professoras, que não vão contribuir muito para a melhora da educação. E eu não convido a senhora e o senhor para uma acomodação. Claro que precisamos continuar discutindo. Mas a senhora e o senhor estarão lá, na linha de frente, com aquela menininha, com aquele menininho, que fechou a porta da sala de aula. A senhora e o senhor serão o responsável e a responsável pelo desenvolvimento pleno dele e dela. E aí não venham me dizer que você fez um trabalho ruim porque aquela criança veio de uma família carente. Não venha me dizer que você fez um trabalho ruim porque o seu salário é baixo. Não venha me dizer que você fez um trabalho ruim porque os políticos são corruptos. Não venha me dizer que você fez um trabalho ruim porque a escola é depedrada, é desestruturada. Percebe que a diferença quem faz é você dentro da sua sala de aula? E digo novamente, não te convido para uma situação de acomodação. Precisamos continuar refletindo e pensando sobre isso. Mas eu convido você para olhar para o seu aluno, para olhar para aquela criança que está diante de você lá dentro da sua sala de aula. Tudo bem, professoras, até aqui? O que vocês acham, por favor? Professor. Sim. Eu tenho uma contribuição na questão de quando nós estivermos na sala de aula como professor, é olhar como se a gente estivesse lá atrás, né? A maioria de nós sofremos algo que não foi tão legal para a gente, que às vezes as consequências vêm e está em nós. E aí olhar esse aluno como se fosse a gente. Fazer diferente, né? O meu professor teve uma situação que ocorreu e eu não gostei, eu fui prejudicada, é tentar fazer melhor, né? Buscar Exato. Aquele aluno de forma mais afetiva mesmo, porque acho que os professores de antigamente e alguns de hoje, o que faltava bastante é isso, é a afetividade, é olhar o seu aluno como você mesmo lá atrás. O que eu quero alcançar, né? Através dessa afetividade com o meu aluno. Exatamente. Como é o seu nome? Ravani. Ravani? Isso. Obrigado, Ravani. De nada. Professoras, e olha só, hein? Você vai lembrar do que eu estou te falando. Vocês vão lembrar do que eu vou falar para vocês agora. Quando vocês pisarem o pé na escola na qual vocês vão trabalhar, naqueles dias em que você estiver desanimada, desmotivada, você vai buscar culpados para uma prática profissional que talvez não esteja a contento. Ou, naqueles dias em que você estiver animada, motivada para fazer a diferença na vida dos seus alunos, você vai encontrar aquela professora mais antiga, aquele professor mais antigo, que vai falar assim para você:
Meu, perda de tempo. Deixa isso para lá. Não mexe com isso, não. A sala dos professores é o melhor lugar para você ouvir culpados. E você vai ouvir, você vai lembrar disso que eu estou te falando. Nesse dia, levanta, vai tomar água, vai tomar um café. Lembra que você tem alunos e alunas que dependem da sua prática profissional. Bom, trouxe um conto para nós lermos. Assim, tem uns 5 slides aqui, mas vamos ler juntos. É da Ellen Berkeley. É um conto de 2010. Só para nós ilustrarmos aqui essa nossa discussão de hoje. Flor vermelha de caule verde. Flor vermelha de caule verde. Eu estava aqui mexendo, preparando essa aula hoje, eu lembrei lá no antigo pré-escola, né? Eu fiz pré-escola, ainda existia. A professora deu uma folha com uma planta desenhada, com uma flor desenhada, e eu peguei eu lembro muito claramente disso. Eu peguei um lápis vermelho e eu li esse título, li esse conto hoje, eu lembrei exatamente desse dia. E eu contornei as pétalas daquela flor de vermelha. A professora chegou na minha mesa e disse assim: "Poxa, flor vermelha não existe." Eu lembro que eu tentei apagar, era giz de cera, não dava mais, virou uma bagunça o meu desenho. Quantos anos se passaram, eu ainda lembro dessa experiência negativa. E eu lembrei dela hoje muito claramente quando eu estava lendo esse conto. E eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Vamos fazer assim? Uma pessoa para ler essa primeira parte, por favor. Eu Aí, posso ler, Pro. Quem falou, Gabriel? Gabriel. Ô, Gabriel, por gentileza. Vamos lá. Flor vermelha de caule verde. Era uma vez um menino. Ele era bastante pequeno e estudava numa grande escola. Mas, quando o menino descobriu que podia ir à escola e, caminhando, passar através da porta, ficou feliz. E a escola não parecia mais tão grande quanto antes. Certa manhã, quando o menino estava na aula, a professora disse: "Hoje faremos um desenho." "Que bom", pensou o menino. Ele gostava de fazer desenhos. Podia fazê-los de todos os tipos: leões, tigres, galinhas, vacas, barcos e trens. Pegou então a sua caixa de lápis e começou a desenhar. Mas a professora disse: "Esperem, ainda não é hora de começar." E ele esperou até que todos estivessem prontos. "Agora", disse a professora, "desenharemos flores." "Que bom", pensou o menino. Ele gostava de desenhar flores. E começou a desenhar flores com seus lápis cor-de-rosa, laranja e azul. Mas a professora disse: "Esperem, eu vou mostrar como fazer." E a flor era vermelha com o caule verde. No outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse: "Hoje faremos alguma coisa com barro." Obrigado, Gabriel. Alguém continua, por favor? A professora disse que faria alguma coisa com barro. Eu posso, professor. Por favor. Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de barro. Ele podia fazer todos os tipos de coisas com barro: elefantes, camundongos, carros e caminhões. Começou a juntar e amassar a sua bola de barro. Mas a professora disse: "Esperem, não é hora de começar." E ele esperou até que todos estivessem prontos. "Agora", disse a professora, "faremos um prato." Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. A professora disse: "Esperem, vou mostrar como se faz." E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. Assim, disse a professora:
Podem começar agora. O menininho olhou para o prato da professora, então olhou para o seu próprio prato. Ele gostava de seu prato do que ele gostava mais do seu prato do que do prato da professora, mas não podia dizer isso. Amassou seu barro numa grande bola novamente e fez um prato igual ao da professora. Era um prato fundo. Obrigado. Outra pessoa, por favor. Alguém para ler, gente? Sim. E muito cedo, o menino aprendeu a esperar, e a olhar, e a fazer as coisas exatamente como a professora fazia. E muito cedo, ele não fazia mais as coisas por si mesmo. Então, aconteceu que o menino e sua família mudaram-se para outra casa, em outra cidade, e o menininho teve que ir para outra escola. Obrigado. Mais alguém? O menininho foi para outra escola. Alguém continua, por favor. Posso ler, professor? Por favor. No primeiro dia, ele estava lá. A professora disse: "Hoje faremos um desenho." "Que bom", pensou o menino. E ele esperou que a professora dissesse o que fazer, mas a professora não disse. Ela apenas andava pela sala. Então, veio até ele e falou: "Você não quer desenhar?" Olha só. A última parte, alguém, por favor? Posso continuar? Pode, claro. Sim, disse o menininho. O que é que vamos fazer? Eu não sei até que você o faça, disse a professora. Como eu posso fazer? Perguntou o menininho. Da mesma maneira que você gostar, respondeu a professora. De que cor? Perguntou o menininho. Se todos fizerem o mesmo desenho e usarem as mesmas cores, como eu posso saber quem fez o quê e qual o desenho de cada um? Eu não sei, disse o menininho. E ele começou a desenhar uma flor vermelha com um caule verde. Acabou, gente. Fim. Perceberam? O que vocês acharam desse conto da Ellen Barclay? Tá bem legal, né, professor? Porque com a primeira professora, ele não conseguiu ter a autonomia que ele tinha com a segunda professora, que ele conseguiu ter com a segunda professora, né? Vocês perceberam como a criatividade, a autonomia, o desenvolvimento desse menininho foi podado pela primeira professora? E vocês perceberam como foi quando ele mudou-se de escola, que essa outra professora permitiu que ele fosse criativo, original? Vocês perceberam o que ele desenhou? Uma flor vermelha com caule verde. Com quem ele aprendeu a desenhar essa flor vermelha com caule verde? Com a primeira professora, que não permitia que ele fosse criativo, que não permitia que ele fosse original, que não permitia o desenvolvimento pleno, percebem, professoras? Que olhava para o conteúdo, mas não olhava para o menininho. Que olhava para a grade curricular, mas não olhava para esse menininho, que sabia desenhar tartaruga, camundongo, tigre, leão, mas que só aprendeu a desenhar uma flor vermelha com caule verde. Oi. Sim.
Eu acho Professor? que oi, seu áudio está ruim, não estou te ouvindo. Então, eu estava vendo assim, essa parte aí. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, é como se fosse a escola tradicional, né? E a escola agora libertadora, mais ou menos isso? Pode ser esse entendimento também. Percebem que na primeira ele foi podado, ele foi não foi visto como um ser integral, como uma pessoa criativa, como uma pessoa com desejos, com habilidades, com conhecimento prévio. Pouco foi considerado o que ele já sabia fazer, pouco foi considerado as suas habilidades. Percebem? Como eu estava dizendo, ele sabia desenhar muita coisa. Muita coisa. Ele sabia fazer vários artesanatos em barro. Mas aquela professora, aquela escola representada por aquela professora, ensinou ele somente a fazer uma flor vermelha com caule verde. É para que a gente pense, viu, professoras? O fracasso escolar, citando novamente essas autoras, é o fracasso da escola. Para amenizar o fracasso escolar, nós precisamos investir na nossa prática profissional em 3 áreas, como nós estamos falando aqui desde o nosso primeiro encontro. A área afetiva, compreender a situação do aluno, compreender que ele é oriundo de uma família, que nós podemos ajudá-lo no seu desenvolvimento integral, que nós podemos e precisamos convidar, desenvolver estratégias para que essa família e essa comunidade venham para a escola. Nós precisamos investir na nossa prática profissional, nos aspectos sociais. Perceber que muitas vezes essa família também precisa de atenção, e é pensando na sociedade que essa criança está inserida e na sua transformação diante de uma educação de qualidade. Pois o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento desse menininho e dessa menininha vai repercutir diretamente numa sociedade melhor. Preparar também, na área cognitiva, essa criança para aprender, para que ele aprenda a aprender, para que ele tenha prazer em aprender, para que a leitura, para que o conhecimento seja para ele agradável, prazeroso, divertido, com significado. Professor, licença, só um minuto. Nós podemos amenizar o fracasso escolar. Quem quer falar? Professor, o Gabriel saiu sem querer, ele está pedindo para o senhor aceitar ele. Ah, peraí. Desculpa. Imagina, não tem problema. Ele não está aqui, não. Ele não está aqui esperando, Vou avisar para ele, então, que ele pediu para... Ele falou no grupo que era para pedir para o senhor aceitar ele. Só um minuto, vou falar com ele. Tá, mas ele não está aqui, não. Percebem, professoras? Investimento na nossa prática profissional dos aspectos afetivos, sociais, cognitivos. A educação move o mundo. O professor é capaz de mover as pessoas que estão no mundo. Seja você a peça dentro da sociedade que pensa em mudança. Uma mudança que pode afetar seu aluno, a família e toda a comunidade. Ser educador é uma dádiva e fazer parte da vida do aluno um privilégio. Faça tudo isso valer a pena. E assim a gente conclui a unidade 1, seção 4, sociedade, escola e família. E a reflexão proposta nesse conteúdo vai ficar nas suas mãos, viu, professora?
para que você se lembre disso quando você colocar os seus pés lá na escola onde você vai trabalhar. Para que quando você ouvir outras professoras desanimadas, outros professores que já não estão mais motivados, com palavras negativas, com palavras de desistência, que você possa lembrar que a sua prática vai refletir diretamente na vida daquela menininha, daquele menininho sentado lá no fundo, que espera por você. Pense muito nisso, reflitam sobre e não se esqueçam de entrar lá no fórum, que está lá no AVA, tá bom? Para que você possa fazer os seus comentários lá sobre estratégias que você possa pensar para aproximar e acolher a família e a comunidade de uma forma democrática, respeitosa, com um diálogo aberto, com a comunicação. Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Alguma contribuição? Fiquem à vontade, por gentileza. Professor, Sim. Eu quero perguntar a respeito das aulas, se elas estão sendo gravadas, porque eu não estou conseguindo acessar no AVA as anteriores. Hoje é a nossa 4ª aula. Isso. A primeira eu lembro que não foi possível. A segunda e a terceira eu acredito que tenha sido. Mas eu ouvi alguns relatos de pessoas que estão com dificuldade, sim. Eu vou verificar o que está acontecendo, tá bom? E eu retransmito para vocês. Tá ok, então. Essa de hoje eu estou gravando num outro formato. Tentarei, assim que nós terminarmos, eu vou baixar essa aula, o vídeo da aula, vou postar o link lá no AVA, no momento Tá, aula ok. do encontro 4. Tá bom, professor, obrigada. Aí o acesso vai ser mais facilitado, eu acredito. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Ravani. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma... Não esqueçam de fazer o fórum, tá, gente? Esse mesmo conteúdo, vai lá, numa linha, 2 linhas, 3 linhas, 10, conforme você queira. Já está disponível lá para fazer. Professor. Oi, Andréia. Fórum, tudo bem? O fórum está disponível qual sessão? Ele não fica numa sessão, diferente daquele outro que eu postei, esse fórum ele já é na própria disciplina. Você vai entrar na disciplina, você vai encontrar o ícone do fórum. Ah, então tá bom. Então, obrigada, viu? Imagina. Ô, professor, é aquele que fica localizado na parte de cima do AVA? Isso, esse mesmo, Viviane. Ah, tá, obrigado. Encontre ele lá. Faça comentário, deixa a caneta rolar lá, viu? Caneta não, teclado, né? Beleza, gente? Professor, uma pergunta. O da semana claro. passada está em aberto ainda para o pessoal responder ou não? O da semana passada, eu já até evoluí os pontos, mas podem participar. Ele está aberto lá para comentar, para perguntar, para discutir. Tá bom? Fique à vontade. Tá bom? Cortou tudo, não entendi. Desculpa, minha internet está ficando ruim. Imagina, não tem problema. Eu disse que o da semana passada está aberto. Eu já fiz os pontos, nem todas as pessoas participaram, pontuei para todas. Está lá já o ponto lançado. E fica um espaço lá para a gente conversar. Esse de hoje está aberto desde hoje, vai ficar aberto até segunda-feira, vale 750 pontos. E aí, né, a gente entra de hoje até segunda-feira, o quanto antes, para que a gente possa comentar sobre a nossa aula de hoje. Tá bom? Professor, esse é no AVA mesmo. Professor, Oi. No caso, eu só consegui fazer a minha parte hoje. Vai valer ainda? Daquele primeiro? Isso, da semana passada, porque eu não consegui participar da aula da semana passada. Aí eu dei uma revisada hoje e fiz o meu comentário. Claro que vale, já até está lançado os pontos. Tá bom, então. Você e da
da nossa amiga que falou que fez no nome do Maurício. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Agradeço muito por esse encontro. Agradeço muito pela participação de cada uma, por aquelas que falaram, por aquelas que não falaram, mas que ouviram, por aquelas que estão aí com criança perto, com filho, cheio de compromisso, correria, talvez está ouvindo música, assistindo televisão, fazendo alguma outra coisa, mas está aí na aula de alguma forma. Obrigado. Boa semana para vocês. Aproveitem a noite e até terça-feira, tá bom? Boa noite, Pro. Professor. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Fica com Deus. Boa noite, professor. Boa noite, meninas e meninos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigado. Pro, por algum motivo engraçado, tava aparecendo aqueles nomes pra mim. Aí. Opa! Tô ouvindo, Andréia. Ah, você saiu? Não, tô aqui. Aí, por algum motivo engraçado, tava aparecendo a lista dos alunos pra mim. Aí eu fiquei clicando em aceitar, aceitei a todo mundo aí. Mas acho que deve ser alguma configuração que o senhor deixou. Ah, você fala aqui durante a aula? É, foi durante a aula. Ah, quando o pessoal entrava? Isso. Aí aparecia o nome pra mim. Aí eu fui aceitando. Nossa, menina, obrigado. Porque às vezes a gente tá lá no slide, precisa tirar o compartilhamento para vir aceitar. E eu ouvi, às vezes eu voltava para cá. Puxa, legal, obrigado mesmo, viu? Nas próximas aulas, se você puder fazer essa gentileza, ajuda bastante. Obrigado. Ah, então tá bom, então. Fica com Deus, viu, Pro? Boa noite. Boa noite, bom descanso. Obrigada.